Hoje nós vamos continuar com algumas reflexões sobre o dependente químico em si. E eu vou começar com uma frase aqui muito bacana, nós vamos refletir um pouco sobre essa frase, que está lá no passo 1 dos 12 passos. O passo 1 diz assim, ó: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, o sujeito vai fazer uma pergunta assim para ele mesmo, né? Eu consigo controlar esse meu uso de qualquer forma? Das drogas que estão alterando a minha mente e que estão alterando o meu humor e que está alterando a minha vida? Se você ainda acha que você não tem dificuldade com a droga, que você consegue controlar, faz essa pergunta para você. Eu consigo controlar esse meu uso? E você que é terapeuta vai fazer essa pergunta para ele também. Você acha que você consegue controlar esse teu uso? Se ele te responder que consegue, e se você já percebeu que realmente não, acho que você precisa pensar um pouco mais sobre isso. Quando a gente volta para analisar o significado dessa palavra impotente, admitimos que éramos impotentes. Quando eu faço reunião em grupo, por exemplo, que a gente utiliza os 12 passos, eu sempre pergunto para eles: o que significa essa palavra impotente para você? Eles falam um monte de coisa, tem gente até que confunde isso com questão sexual. A impotência aí significa, gente, fraqueza. Então a gente poderia dizer assim: admitimos que nós somos fracos perante o uso da droga e que as nossas vidas se tornaram incontroláveis exatamente por isso. Por que eu prefiro usar essa palavra fraco? Porque a gente ouve muito, principalmente o alcoolista, falar: eu sou fraco para beber, ou eu bebo numa boa, entendeu? Eu sou fraco para beber. Então assim, eu posso ser fraco para outras coisas também, posso ser fraco para vários tipos de comportamento e posso ser fraco também para as drogas. E aí, a impotência significa, lá nos 12 passos está escrito isso, a impotência significa usar drogas contra a sua própria vontade. Como é que pode um indivíduo que tem vontade de usar droga todo dia usar droga contra a sua própria vontade? Será que existe isso? Eu vou contar uma historinha minha para vocês, tá? Quase no final da minha adicção, eu fiquei uns 5 meses utilizando drogas, eu já estava muito mais do que ciente que eu deveria parar, muito mais do que ciente. Só que eu não conseguia parar, eu não queria parar, eu estava sempre arrumando uma desculpa, né? No final de semana eu fiquei relutando o tempo todo que eu não ia. Eu fui no supermercado, comprei comida, comprei vinho, inclusive, né? Falei, vou fazer uma comida aqui, vou tomar uma garrafa de vinho, tá? Eu não vou sair, não vou atrás de droga. Mas eu comecei a cozinhar e comecei a tomar o vinho, eu desliguei tudo, acabei de tomar o vinho e fui atrás da droga. Então não adianta, o vinho só potencializou o meu desejo pela droga. E aí eu peguei o carro e fui. No meio do caminho eu encontrei um trânsito muito ruim e eu, numa descida assim, eu parei atrás de um táxi e eu tava muito mal, porque eu não queria ir, mas ao mesmo tempo eu senti um desejo, uma necessidade. Fisicamente aquilo me cobrava, tremia tudo por dentro, sabe? Eu utilizava crack, é uma droga poderosa. E aí eu fiquei ali com o pé no freio do carro, tal, e o meu carro atrás, na frente tinha um táxi, e só pensando, meu Deus, eu não posso ir, eu tenho que parar com isso, tal. E aí de repente eu vacilei ali no freio, né? E o meu carro bateu atrás do motorista de táxi. Eu só abaixei a cabeça assim, fiquei quieto, nem saí de dentro do carro. Aí o motorista do táxi saiu, olhou, chegou na porta do meu carro e falou assim: não aconteceu nada não, mas olha, o senhor parece que não tá bem, né? Eu falei: realmente eu não estou. Ele falou: volta pra casa. Eu falei: tá bom, obrigado. Mas é claro que eu não voltei. Continuei, fui e usei. Então, impotência significa continuar usando drogas, mesmo contra a sua própria vontade. Essa impotência eu chamo de fraqueza. E se eu sou fraco com referência a algum tipo de coisa, a única coisa que eu posso fazer é evitar. Porque tá faltando aí os princípios básicos da recuperação. O sujeito que entende que ele é fraco, o sujeito que entende que ele é impotente, ele precisa se apegar em alguns princípios básicos. Esses princípios básicos são honestidade.
boa vontade e mente aberta. Se eu sou honesto comigo mesmo, eu prefiro pedir uma ajuda, eu prefiro ir procurar um psicólogo, eu prefiro ir conversar com alguém que possa me ajudar a tirar aquela vontade de usar droga, do que repetir o erro novamente. Às vezes até procurar um psiquiatra e falar, pelo amor de Deus, me dá um remédio, porque eu preciso sair dessa ansiedade, que eu preciso acalmar minha mente, porque eu não quero ficar usando droga todos os dias. E aí é necessário ter esse tipo de admissão para eu poder entrar no processo de recuperação. Honestidade, boa vontade e mente aberta. Exatamente porque nesse momento, nosso movimento é o seguinte, eu posso parar quando eu quiser, apesar de todas as evidências ao contrário. E eu não posso parar quando eu quiser, eu não vou conseguir parar quando eu quiser. O sujeito vai começar a lembrar, a trazer em mente, de uma forma honesta e admitir todas as características que ele tem, que são características muito, extremamente relevantes no processo da transformação da personalidade, do jeito de ser do dependente químico. Então nós temos negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e perda de controle da vida. Isso está escrito lá nos 12 passos. Tá? O que é uma negação? O sujeito nega o tempo todo que ele não usou, ou que ele usou pouco, ou que aquilo não vai fazer mal para ele, que ele não vai perder o controle, que ele pode continuar trabalhando, cuidando dos filhos dele, que ele pode continuar estudando. Ele nega. Ele substitui. O que é substituir? Ele substitui uma mentira pela outra dependendo da necessidade dele, ou dependendo de para quem ele está falando aquela mentira. Ou às vezes ele tem um auto-engano tão grande que ele usa também essa substituição para mudar de droga, para dizer essa é menos incisiva do que a outra, né? Por exemplo, a gente vê muito isso com crack. O sujeito diz assim, ele usa crack 3 dias sem parar. Aí depois ele fala, ai não aguento mais, tal. Aí ele vai beber cachaça. Ele substitui uma pela outra. Na verdade, ele só está mantendo o nível dopaminérgico, que a gente chama também de nível de loucura. Então isso é substituição. Tem a racionalização. O sujeito sempre tem a mania de racionalizar, de dizer, não, eu tenho razão, eu tenho que ter razão, tenho que achar uma razão aqui. Por exemplo, quando ele não tem mais o que falar, ele vai falar assim, eu uso droga porque o meu pai fez isso, porque a minha mãe fez aquilo, porque a minha esposa fez aquilo, porque não sei quem fez isso ou fez aquilo outro comigo. Ele acha uma razão, um sentido para o uso dele. Ele não nasceu usando droga, ninguém botou droga na boca dele. Justificação, que é muito parecido com a racionalização. A justificação, ela é muito interessante porque o sujeito que nega, ele justifica. Então, toda vez que você, psicólogo, presta atenção, toda vez que você ouviu uma frase que começa assim, não, aí ele fala alguma coisa e fala assim, mas era assim, assim, assim. Ele negou e justificou. Aí está inserido um probleminha que precisa ser visto. A desconfiança dos outros. É óbvio que vai ter que desconfiar de todo mundo, né? Porque não tem confiança nele mesmo. Ele sabe muito bem que ele está tempo todo usando, ele não confia nele de jeito nenhum, porque ele sabe que ele vive sobre o signo do desejo. Então ele não vai confiar nos outros, porque ele já perdeu todos os valores moral, ético, os valores familiares, já chamam ele de sem caráter, de vagabundo, enfim, né? Tudo que se fala do dependente químico em geral. Então ele vai desconfiar de todo mundo, não vai achar que ninguém quer ajudá-lo. Ele se sente muito culpado pelo que ele está fazendo, sente muita vergonha pelo que ele está fazendo e existem, na maioria deles, entram na linha do desleixo. Desleixo pessoal mesmo, de tomar banho, de trocar de roupa, escovar os dentes. E alguns chegam à degradação. A gente costuma dizer assim, ó, isso daqui, ó, graduação. Melhorar de vida, alcançar novos patamares. Degradação. Descer, piorar. Então o sujeito começa com desleixo e acaba na rua. Acaba vivendo como mendigo algumas vezes. Ou às vezes vai para a cadeia também. E isso também é considerado uma degradação. E por causa de tudo isso, ele se isola. E por causa de tudo isso, ele perde o controle da vida dele.